O que nós vemos hoje, diante dessa multidão de pessoas que se dizem estar em Cristo, o que nós vemos hoje, diante dessa multidão de pessoas que dizem crer no Evangelho. Vamos analisar a vida dos cristãos no período apostólico. Vamos analisar a vida dos cristãos no princípio da igreja. Vamos analisar a vida dos cristãos de hoje. E eu vou muito mais além. Vamos analisar o Evangelho apostólico. O que era o Evangelho que era pregado pelos apóstolos. Vamos analisar o que é o Evangelho pregado hoje por aqueles que dizem ser apóstolos. Vamos analisar a congregação dos irmãos cristãos no período apostólico. Vamos analisar a congregação dos irmãos hoje que se dizem cristãos. Bem, meus amados, sempre chamando você para observar pontos escuros que tiram você da luz, da verdade, que você não percebe e acha que não é nada demais. Hoje, quando eu passo a olhar esse povo que se diz igreja, quando eu passo a analisar as reuniões, as congregações, as motivações que levam esse povo a se congregar como igreja de Deus, eu vejo que está muito diferente. Bom dia. Eu vejo que não tem nada a ver com o que está revelado para nós, do modelo de igreja, da motivação da igreja, da crença, da fé, da prática da igreja, que está revelada na Bíblia. Se você parar para observar hoje, o que acontece no meio dessa multidão que congregam nos lugares chamados igreja, vocês vão observar, é muito entretenimento, é muita atração. Igreja hoje virou um lugar de social, um lugar de entretenimento, um lugar de conveniência. O que leva as pessoas hoje a estar sendo motivados a irem, a estarem nas igrejas é o bem-estar, é a satisfação, é as atrações, é a social, para o povo cumprir a formalidade. O que motiva o povo hoje, as tarefas, os exercícios, o que o povo vive hoje dentro das muitas igrejas, são as festas, irmãos.
A igreja está distraída com as festas, com as homenagens, com os eventos. É muito glamour, é muito enfeite. Igreja hoje parece mais um teatro. Igreja hoje, não é? Quando eu digo igreja, eu me refiro ao local, onde as pessoas congregam. Eu não me refiro à igreja de Deus, que são pessoas. Agora, eu me refiro à igreja de Deus, que são pessoas que estão congregando nesses locais, perdendo o foco, perdendo a visão, perdendo o entendimento, apartando-se de Cristo. Vivendo uma fé vã, sacrifícios de tolo, uma adoração, um movimento em nome de adoração a Deus, que é vã. Por quê? As pessoas estão mais preocupadas com a visão, com o que vê, com o entretenimento, com atrações. Analisem o que hoje o povo tem vivido nesses locais. Os locais sendo enfeitados. Os locais criando, não é? As pessoas que lideram, administram nesses locais, criando entretenimento, criando atrações, criando movimentos. O povo já não é motivado a estar indo a uma congregação com a motivação do ensino, da instrução da palavra. É isso que vai edificar o povo igreja de Deus. É isso que vai fazer do povo firmes e firmados em Deus. Mas hoje, dentro das muitas igrejas, observe aí, irmãos, só não vê quem não quer enxergar a realidade. Não fica preso nesse movimento, nesse entretenimento, nessa distração maldita, anátema, onde as igrejas vivem hoje. Olha o evangelho que esse povo vive. Olha a motivação desse povo que se reúne em nome de Deus. É festas, eventos, atrações, entretenimentos. As igrejas enfeitadas são festa todo mês, o dia todo, o ano todo. Todo mês tem festa. É um departamento, é festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo outro. E dentro desses movimentos, desses entretenimentos, o povo não tem a motivação da palavra. O povo não busca a palavra. A palavra é colocada como atração, adereço, para atrair o povo. Olha o que eles estão fazendo com a palavra. Pegam a palavra para criar cultos. Pegam a palavra para criar culto de vitória, culto da marcha, culto da multiplicação do azeite da viúva, culto derrubando a muralha, culto da pedra de Davi, culto de avivamento. Gente, olha o que esse povo está vivendo em suas congregações, em suas solenidades, em suas reuniões, em seus ajuntamentos. Isso não edifica. O povo está apartados da vida com Deus, porque não estão tendo o entendimento de Deus. O que é que esse povo está praticando em nome de evangelho? Vida religiosa, tarefa religiosa, obrigação religiosa, formalidade religiosa.
onde consagram e devotam suas vidas a trabalhos de igreja, eventos de igreja, sacrifício de igreja, movimentos de igreja. O que é que essas pessoas estão vivendo e crendo em nome de fé em Deus? Não estão vivendo sua vida de regra de fé em Deus na prática da palavra. Estão vivendo na prática dos eventos, das obrigações, das tarefas e das formalidades religiosas. Irmãos, todo dia, todo mês, tem evento nas igrejas, tem uma decoração nova nas igrejas. Nós, Igreja de Cristo, temos que congregar, independente seja o local. O importante não é o local, igreja. O importante é nós, que somos a igreja, congregarmos, aonde quer que seja, com uma só motivação e objetivo. Congregar para o ensino e a instrução da palavra, para a edificação. E só há edificação para nós, igreja, com a doutrina, com a instrução, com o ensino, com a correção, com a demonstração da palavra. Você consegue imaginar os apóstolos vivendo culto, comemorando o dia do pastor, comemorando o aniversário do conjunto, comemorando o aniversário dos jovens, comemorando o aniversário da igreja, comemorando o aniversário da comissão de mulher, comemorando o aniversário do grupo de homens, comemorando o aniversário do coral. Você já imaginou a igreja de Cristo no período apostólico, os irmãos, se reunir para fazer festividades o mês todo, todo mês, como hoje se vive? Os eventos são atrativos. Os eventos são para entreter o povo. Não, hoje tem uma palestra, o palestrante, culto de casais. Irmãos, você imagina a igreja viver culto de casais? Os casais têm que estar reunidos como todos para receber a instrução da palavra. É isso que vai abençoar o casal. Não é esses eventos de culto de casal, culto dos jovens, culto das mulheres. É tanto evento nas igrejas. E o povo tem que se reunir como um só. Não é dividir o povo em grupo de mulher, em grupo de homem, em grupo de jovem, departamento disso, aniversário de círculo de oração, aniversário do culto do conjunto A. O povo tem que estar unido e reunido como um só povo, para uma só finalidade. Assim como aconteceu com o povo de Deus, lá no período do sacerdote Esdra, dá uma lidinha lá em Neemias, capítulo 8, versículo 1 em diante. O relato bíblico vai dizer que o povo sentiu a necessidade da palavra e o povo se reuniu na praça como um só, velho, criança, adolescente, homem, mulher, se reuniram como um só, em um só propósito: ouvir a palavra. Eles buscaram a lei de Deus. Eles quiseram a instrução, a luz, a direção da palavra. Hoje o povo se reúne nos eventos de igreja para ouvir os profetas, para ouvir o culto de revelação. Porque hoje tem culto de profecia. Hoje tem culto de revelação. Olha aí o que o povo está vivendo, irmão.
Olha o que esse povo vive quando se reúne. Não é aquilo que edifica a vida com Deus. Esse povo está cada dia mais perdidos de Deus. Os pastores estão mais preocupados em colocar atração para o povo, em levar para o povo promessa, visão, cultos de movimento. Os cultos hoje têm nome. Culto da visão, culto da revelação, culto do poder, culto de avivamento, culto da bênção, culto de não sei de quê. O povo hoje está vivendo dentro de atração, entretenimento. O que eles querem é uma igreja que seja um local de atração, de entretenimento, para o povo se sentir satisfeito, para o povo marcar presença. E tem que ter eventos, tem que ter campanha, tem que ter culto de milagre, culto de poder, tem que ter movimento sobrenatural, senão o povo não vai. Os pastores não têm nem mais compromisso com a palavra. Nem meditam na palavra, nem estudam a palavra, nem estão preocupados em passar o ensino da palavra para a igreja. Eles criam só um sermão místico, eles criam um sermão de santidade, um sermão moralístico, um sermão de usos e costumes. O povo sem o conhecimento das verdades espirituais. O povo não está conhecendo nem entendendo nada de Deus. Ensinamento espiritual não tem um. O povo não tem aprendido. Não tem um que tenha conhecimento. Nesses movimentos, o povo aprende a se emocionar. O povo se reúne para o misticismo, o fanatismo, o paganismo, o histerismo, as manifestações de poder de Deus, que não é poder de Deus, coisa nenhuma, no meio desses movimentos pagãos. Deus está onde estão reunidos, na palavra dele, em nome dele. Não é no nome de Jesus, vivendo os movimentos pagãos, é no nome de Jesus, sobre a autoridade dele, buscando a palavra. Deus não está presente nesses movimentos vãs que usam apenas o nome dele, mas estão reprovados porque as suas obras não estão guiadas no sentido da palavra. Suas práticas, seus ajuntamentos, suas reuniões, seu entendimento não estão no sentido da palavra. Isso que vivem esse povo nessas reuniões, multidões, nessas congregações de muitas igrejas, não é evangelho de Cristo, coisa nenhuma. Nós não somos chamados a congregar para estar vendo movimentos vãs, místicos. O homem criando situação sobrenatural. O homem levando o emocionalismo, os sensacionalismos, pregações que só faz emocionar o povo. Pregações que não levam entendimento nem conhecimento de Deus para o povo. Irmãos, acordem. Irmãos, despertem. Saiam do meio deles, que estão reprovados por Deus. Deus está reprovando esses ajuntamentos, essas congregações, essas solenidades diante desse povo que congregam não para o bem, não para a edificação. Eu não me submeto a ir para nenhum local chamado igreja, passar 2 horas ou mais vivendo a desordem, a bagunça, o vazio, o anátema é que o povo tem vivido. Aqui onde eu moro tem uma igreja, um lugar chamado igreja, onde se reúnem pessoas. Irmãos, fizeram um trabalho de culto essa semana.
Mas era tanto grito dentro dessa igreja, que ninguém entendia o que estava acontecendo. Aí eles dizem, é mistério, é mistério. Já é um engano. A Bíblia não manda viver de mistério. A Bíblia diz que todo o mistério de Deus para a igreja já está revelado. A igreja tem que estar fazendo tudo com o entendimento, não é com mistério. Paulo vai dizer, se entrar alguém no meio de vocês e ver vocês aí falando língua estranha, blá blá blá, reteté, plá plá plá, não vão dizer que vocês estão loucos? E vão dizer corretamente, vão dizer com razão, porque eles não vão entender nada. E a igreja foi chamada para levar entendimento, conhecimento, viver uma vida sólida, lúcida, sóbria, com entendimento. A igreja de Cristo não é chamada para viver esses movimentos, essa embriaguez, manifestados, perdendo a razão, o sentido, gritando, caindo, correndo, sem razão nenhuma. E tinha uma igreja aqui na minha comunidade, eu estava na minha casa ouvindo, era uma gritaria. O povo gritando que uma pessoa com 100 metros de distância ouvia aqueles gritos, aqueles berros. Irmãos, a igreja não é para congregar para esse escândalo, incomodando os vizinhos. O cara faz um culto, abre um local chamado igreja, incomoda a vizinhança, aumenta o som, os pregadores já têm um microfone, mas eles não se acomodam. Eles começam a gritar, eles não pregam, eles gritam, eles querem despertar, é a bagunça no meio do povo em nome de poder de Deus. Não, é o poder. Hoje foi fogo, hoje foi poder, hoje Deus se fez presente. Por quê? Porque o povo começou a gritar, começou uma bagunça, uma desordem, um grita do lado, o outro grita do outro. Aí dizem, não, é o poder de Deus. Você imagina Jesus com os apóstolos se reunindo, a congregação dos santos, vivendo isso que hoje esse povo vive, reunido nessas igrejas, aonde o povo está caindo, aonde o povo correndo, aonde um grita, outro pula, outro sai cortando o laço, fazendo um bocado de espalhafatoso, movimentos espalhafatosos. Não, mas é o poder de Deus, não toque não. É mistério. Deus, ele quer um povo inteligente, sóbrio, lúcido, que tenha entendimento, racional. Deus não quer um povo menino, levado por vento de doutrina, embriagado com a emoção, se deixando levar pelos sentimentos eufóricos, perdendo a razão, o sentido, manifestados com coisas que não entendem, mas dizem, é de Deus, é mistério, é poder. É não, irmão. A igreja não foi chamada para isso. A igreja não deve se reunir para isso. Vou te ensinar o que é congregação. Como devemos congregar. A igreja que somos nós, devemos congregar, ou seja, se reunir em qualquer lugar, não independe do lugar. O importante não é o lugar. Não tem que ser na igreja, casa de Deus. Não existe igreja, casa de Deus, lugar. A igreja onde Deus habita somos nós. A congregação é a reunião dos santos. Pode ser em qualquer lugar. Hoje, centralizaram tudo em uma instituição, onde o sistema prende e domina esse povo dentro da ordenança dos homens, do preceito dos homens e não de Deus. A igreja de Cristo, nós devemos congregar 1, 2, 3, 5, 6. 1 com mais 1 é congregação. Você está entendendo isso? Quando eu me congrego com outro irmão, me reúno para a gente conversar sobre a palavra, estudar a palavra, aprender a palavra, eu estou congregado, irmão. Não importa se é num lugar público, chamado igreja, com uma multidão. Nós temos que congregar para ser ensinado. Que nesse grupo que você congregue, tenha um irmão com a vocação
para transmitir o ensino. Não é para ser o maioral no meio do povo. Não é para ser pastor, cabeça de ninguém. Porque aqueles que Deus chamou, vocacionou, com a vocação pastor, evangelista, é para ensinar. Não é para dominar ninguém dentro de instituição. Nós temos que congregar, irmãos, para ser instruído, corrigido, ademoestado, exortado, ensinado. Nós temos que congregar para viver um momento ali de culto. O que é culto, irmãos? É eu devotando minha vida a Deus. Como? Aprendendo dele, buscando mais dele, se rendendo mais à direção dele, à vontade dele. E eu faço isso como? Dentro de igreja? Não. Pela palavra. Submisso à palavra. Buscando a palavra. Tendo o entendimento da palavra. Vivendo a minha vida de regra de fé e prática pela palavra. Está entendendo, irmãos? Irmãos, eu convido a sua atenção, por favor. Pare, use o senso crítico, analise, olhe com sabedoria esses eventos de igreja, esses movimentos de igreja, essas reuniões, essas congregações dentro dessas igrejas. Vejam, observem o que o povo está vivendo, irmão. Se você quer ser distraído pela visão, você vai ter isso nas igrejas. Porque as igrejas hoje parecem um espetáculo de ornamentos, de enfeites. Hoje tem bolas, tem enfeite, tem luz, tem cores. As igrejas hoje, esses locais onde o povo se congrega com o nome de igreja, estão proporcionando para o povo um deslumbre de atração para o povo ir. Você tem que congregar. Não depende da igreja. Depende do motivo, da objetividade, da motivação. Seja na casa de um irmão, seja numa praça pública, onde você congrega com 1, 2 ou 3 irmãos, mas que seja motivado a estar buscando o conhecimento de Deus. Não é estar buscando viver movimento de igreja, festividade de igreja, culto de igreja, atração de igreja, entretenimento de igreja, formalidade de igreja, social de igreja, ritual e movimento de igreja. Congregue-se para aprender de Deus. E eu garanto a você que dentro dessas muitas igrejas, você não vai ser edificado. Você não vai aprender de Deus. Você não vai ser formado discípulo de Cristo. Eu não estou julgando, eu estou afirmando. Vai conversar com esses muitos adeptos de igreja, para você ver qual é a formação de entendimento, qual é o conhecimento deles em relação ao Evangelho, em relação à fé, em relação à esperança, em relação à confiança na obra de Cristo. Vai conversar com esses adeptos de igreja, com esses religiosos de igreja, para ver qual é o entendimento dele. Você não vai ter edificação nenhuma do que ele vai conversar com você. Porque sabe o que é que eles entendem? Não, tem que estar na igreja, tem que ir para os cultos da igreja, para Deus abençoar, para você ser de Deus. Tem que participar da obra da igreja, tem que ser de uma igreja. Eu fico triste que minha irmã biológica, ela virou uma religiosa de igreja, não uma cristã. Ela virou uma religiosa de igreja. A vida dela não é em Cristo. O objetivo dela não é aprender de Cristo. A dedicação dela, o que motiva ela, não é buscar o conhecimento de Cristo. A vida dela é vida de igreja. A dedicação dela é dos trabalhos de igreja, das festividades. Não tem que
mudar a roupa, tem que comprar uma roupa nova. Por quê? Porque hoje tem a festa do conjunto das mulheres, a festa do círculo de oração. E ela hoje vive uma vida devota e praticando não é a fé em Deus pela palavra, é a vida religiosa dentro das obrigações de igreja, das tarefas de igreja, dos cultos de igreja. Eu fico triste porque eu vejo minha irmã biológica sendo discípula, não de Cristo, mas de religião de igreja. Ela acha que a vida dela com Deus é se tiver no culto todo dia, é se participar das festividades, é se tiver nas obrigações religiosas, tem que formar. Eu sou da comissão, tenho que ir para a comissão, que é a obra de Deus. Eu sou do círculo de oração, tenho que ir para o círculo de oração, que é a obra de Deus. Ela foi ensinada de que a vida dela com Deus, servir a Deus, obra de Deus, é cumprir, ser devoto e praticante das obrigações de igreja. Eu fico triste, porque eu vejo minha irmã, não só ela, como muitas outras pessoas, sendo fanático, praticante, devoto, consagrando sua vida, não a Deus, mas às obrigações religiosas e trabalhos de igreja, como se fosse a Deus. Tem muita gente aí escravo de igreja. Não, eu sou escravo não, eu adoro minha igreja. Já está errado, tem que adorar Jesus. Eu amo minha igreja, já está errado, tem que amar Jesus. Eu sou feliz na minha igreja, já está errado, tem que ser feliz. A verdadeira felicidade é em Cristo. O que me proporciona paz não é eu estar dentro de uma igreja, é eu estar em Cristo e Cristo está em mim. Eu conheci uma pessoa que dizia assim: poxa, quando eu vou para a igreja eu me sinto no céu. Eu tenho paz quando eu estou na igreja, mas quando eu chego em casa, começa o inferno. Você está vendo aonde está a mente dessa pessoa? O entendimento dela? Aonde está o alvo dela? Aonde está o alicerce dela? Dentro de um ambiente onde ela se sente confortável, igreja, não é em Cristo. Ela não tem o conforto em Cristo. Porque se ela tivesse conforto em Cristo, a casa dela não seria um inferno. Seria um lugar de paz. Porque a paz não é no ambiente. A paz é em mim. A confiança é em mim. A certeza é em mim. O alicerce está em mim, não é no local, no ambiente. Jesus é a paz. Jesus é a rocha. Jesus é o lugar onde eu estou seguro, onde eu tenho alegria, onde eu tenho paz. Não é numa igreja, não é numa congregação, não é num ajuntamento, não é em um local. Você está entendendo isso, irmão? Aonde é que está o entendimento das pessoas, a vida das pessoas, a devoção das pessoas, a visão das pessoas? As pessoas estão entendendo que é a casa de Deus, tem que ter reverência. Não, vou adorar a Deus. Você está entendendo o erro grave? A gravidade do erro que leva você, se tiver nesse entendimento, e muitos a cair da graça, a se apartar de Deus, por não ter o entendimento verdadeiro, onde eles estabelecem, fundam e firmam a sua vida com Deus em Deus, dentro de uma atividade de igreja, dentro de uma vida devota escrava a um sistema, cumprindo toda a devoção e regra, não de Deus, pela palavra, mas dentro da igreja, nos preceitos dos homens. Vocês estão entendendo isso, irmão? Aí alguém diz: mas rapaz, o Wellington, irmão Wellington, para de falar da igreja, para de falar dos pastores, tu só vive falando isso. É não, irmão. Eu não estou falando de igreja nem pastores. Eu estou corrigindo o erro dos irmãos que deixam de olhar para Cristo, deixam de estar firmado em Cristo, deixam de ser devoto e praticante, discípulo de Cristo, para serem discípulos de pastor dentro de igreja. Eu apenas prego a verdade, eu apenas corrijo, repreendo, instruo, oriento e mostro o povo a luz diante das trevas que muitos estão vivendo.
Meus amigos e irmãos em Cristo, você que está nesse sono espiritual, vivendo esse engano, dentro dessa direção maldita, desperta tu que dormes, irmãos. Eu não estou aqui criticando igreja de ninguém, nem pastor de ninguém. Eu estou aqui corrigindo o erro do entendimento que muitos estão vivendo. Vou dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer. E você vai confirmar isso que eu vou falar. Dentro de você mesmo. Você que é religioso. Vou mostrar a você que é religioso que a sua vida não está firmada em Deus. Que você não está em confiança em Deus. Vou mostrar para você que é religioso. Se você não estiver dentro de uma igreja, você acha que não é de Deus. Se você não tiver a aprovação do pastor, você acha que Deus não está te aprovando. Você se sente de Deus quando você está na igreja. Quando você faz os trabalhos da igreja. Quando você é devoto e praticante de obra de igreja. Você se sente de Deus. Se você passar uma semana sem ir para a igreja, você se sente desviado de Deus. Sabe por quê? Porque a sua vida não está firmada em Cristo. É na igreja. A certeza de vida com Deus que você tem não é pela convicção da obra de Cristo no Calvário. É pela convicção da sua obra na igreja. Da sua devoção à igreja. Da sua vida à igreja. A sua certeza de salvação e de comunhão e de vida com Deus não é através da obra de Cristo no Calvário. É através da obra da igreja, dentro de igreja. A sua fé não está em Cristo. Você está se enganando no seu entendimento errôneo. Não, eu creio em Jesus. Eu estou em Jesus. Mas você só tem a convicção disso pela certeza e a convicção da sua igreja, da sua vida religiosa, e não de Jesus. Porque os irreligiosos, eles se julgam de Deus pela obra religiosa dele, pela vida religiosa dele, pela prática religiosa dele, pela religião dele. Até julga os outros. Ó, fulano está desviado. Fulano não é de Deus. Fulano não está fazendo a obra de Deus. Eu encontrei um irmão e disse a mim, Wellington, vai fazer a obra de Deus. Eu digo, ó, irmão, e isso que eu estou fazendo agora é o quê, hein? Isso que eu faço há quase 20 anos é o quê? Mas ele entende que para eu estar vivendo para Deus, tem que estar na igreja, nos trabalhos formal de igreja, nas obrigações, deveres e tarefas de igreja. Por quê? Porque eles entendem que obra de Deus é isso, que vida com Deus é isso, estar em Deus é isso. Se eles não estiverem dentro de uma vida escrava e devota às obrigações de igreja, eles se sentem vazios, porque o que preenche eles não é Jesus, é a igreja e a vida de igreja. É ou não é isso? É. Você que é religioso, você está vivendo, estabelecendo sua vida nisso, numa religião, em práticas e obra religiosa. Não é na obra de Deus que é Cristo. Não é na obra de Deus que é Cristo. A obra de Deus é Cristo. É nessa obra que eu tenho a confiança da minha vida com Deus. É nessa obra que eu sirvo a Deus. É por essa obra que eu sou salvo. É por essa obra que eu estou em comunhão com Deus. Não é pela minha obra dentro de igreja. É pela minha obra, é pela obra de Cristo. Não a minha, aliás, não é? A obra que eu estou convicto, que eu estou firme, que eu tenho a convicção, a fé, a confiança de que estou em Deus, não é pela minha obra de igreja, é pela obra de Deus que é Cristo e eu estou nele. E isso que me faz bem, isso que me faz estar feliz, ser feliz, isso que me faz estar em Deus e servir a Deus, isto que me faz e me dá a convicção da salvação, da esperança, da vida com Deus. É a obra de Cristo.
realizada na cruz do Calvário. Esta é a obra de Deus, aonde eu estou firmado. Não é igreja. Dentro de obra, atividades, tarefas, obrigações, ordenanças de igreja. Não. Se você não estiver na igreja, não é de Deus. Se você não for batizado dentro de uma igreja, não é membro do corpo de Deus, igreja. Se você não estiver cumprindo as obrigações de igreja, como guardar sábado, dar dízimo, ser batizado, viver as devoções, as tarefas, obrigações de igreja, cumprir a presença de culto, estar na igreja, você não é de Deus. É isso ou não é que os religiosos entendem? É isso ou não é que os religiosos estão firmados? É isso ou não é que os religiosos pregam? É ou não é? Estão perdidos, irmãos. Estão apartados de Deus por falta do conhecimento. Muitos acham que vão estar merecedor de Deus, porque estão andando bonitinho, ó, todo empalitosado. Eu não estou criticando quem veste roupa formal. É bonito, vista, meu irmão. Eu não estou criticando, tá? Você quer vestir paletó, você não quer usar brinco, você que é mulher, não quer usar maquiagem, você que é mulher, quer usar roupa cobrindo os pés, arrastando no chão. É uma falta de entendimento, irmão. Eu vejo pessoas com roupa arrastando no chão, aí tem que andar assim, ó, subindo. Por quê? Não, porque ela acha que a santidade dela é aquela roupa. Você quer se vestir assim, se vista. Agora, não julgue, não critique, não determine quem é e quem não é de Deus por meio da roupa, porque você veste e a outra não. Não julgue ninguém, porque você não usa maquiagem e a outra usa. E você que usa maquiagem, também não julgue quem não use. Porém, eu acho bonito uma mulher sem maquiagem. Mas também eu acho bonito uma mulher com maquiagem. Se não for muito exagerado. Porém, aqui está usando maquiagem e aqui não está pecando contra Deus. Porque o pecado não é isso. Não é isso que afasta ninguém de Deus. Aqui está usando saia, cobrindo os pés, e aqui está usando saia acima do joelho, também não está pecando contra Deus. Não é isso que leva ninguém a pecar contra Deus. Pecado não é isso. O problema é que na religião, você é formado em uma vida de santidade, sabe em quê? Em usos e costumes de igreja. A vida de santidade com Deus não é em usos e costumes de igreja. A vida de santidade com Deus é pela palavra. É andar com a palavra, dominando o teu sentimento, tuas emoções, tua reação. É andar pela palavra, guiando o teu entendimento. Você tomando as decisões na direção da palavra. Não é pela tua roupa, não é pela tua religião. Não é pela tua maneira de comer ou não comer isso, beber ou não beber isso, vestir ou não vestir isso, usar ou não usar isto. Não é isto que leva o homem a pecar contra Deus. Muitos pensam que estão aprovados por Deus por causa da sua vida religiosa. Querem impressionar a Deus com as suas selfies, com as suas poses, com as suas fotos nos púlpitos de igreja, mostrando sua igreja cheia, mostrando sua igreja enfeitada, mostrando os cultos da igreja. Vá se converter a Jesus, não? E andar submisso à palavra dele, não? É isso que vai mudar a vida do homem com Deus. Não é uma vida de igreja, de formalidade, de roupagem, de vida religiosa. Porque se Deus... Escuta o que eu vou dizer a você aqui agora. Se Deus fosse aprovar ou desaprovar alguém pela aparência, pela forma de vestir, Jesus tinha reprovado os judeus, fariseus, porque os fariseus se vestiam bonito, viviam a religiosidade
impecável, viviam suas práticas religiosas como obra de Deus, onde eles entendiam que era classe exclusiva, santa, separada de Deus. Se Deus fosse aprovar o homem pela aparência, Jesus não reprovava os fariseus religiosos da religião farisaica, os saduceus, porque esses religiosos, eles viviam uma aparência impecável, se denominavam de Deus e foram reprovados por Jesus. Cuidado. Por isso que eu digo sempre aqui, cuida de ti e da doutrina. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se você está na fé em Deus verdadeiramente, ou se já não foste reprovado dentro dessa tua vida religiosa, com toda a tua santidade, com toda a tua devoção de sacrifício religioso, cumprindo a obrigação dessa igreja. Cuidado, você pode estar sendo reprovado. Se não estiver dentro do entendimento e santificando tua vida pela palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, que é a verdade do Evangelho. Cuidado. Está pensando que Deus vai se impressionar com alguém pela vida religiosa? Assim, ele se impressionaria com os muçulmanos, com os católicos, com os testemunhos de Jeová, com os mormons, com os espíritas que fazem obra social muito melhor do que os adeptos da religião evangélica. Tem muitos outros religiosos que têm um exemplo de vida na aparência muito melhor do que muitos religiosos da religião evangélica. Se converta a Jesus, irmão. É isso que muda a vida do homem para com Deus. É isso que leva o homem a ser aprovado por Deus. É isso que leva o homem a ser aceito por Deus. É ele ser uma nova criatura. Não é se adequando, aderindo e professando e vivendo dentro de uma religião, seja ela qual for. É ele ser convertido a Cristo, submisso a Cristo e passando a santificar a sua vida, não dentro de igreja, mas na palavra de Cristo, vivendo, praticando e sendo devoto. Porém, eu levo essa orientação para vocês. Analise o que eu falei aqui agora. Observe o que eu levei para vocês. Se é ou não é o que o povo está vivendo hoje dentro dessas igrejas. Presos, perdidos do entendimento de Deus, porque não estão sendo formados discípulos de Cristo. Estão sendo formados fanáticos, radicais, discípulos de religião e igreja, vivendo escravo dentro delas, perdidos da vida de Deus. Muitos submisso aos homens, sendo negócio dos homens, enriquecendo o império, a obra, a casa dos homens, não de Deus. Então, meus amados irmãos, desperta tu que dormes. Trouxe essa pequena e simples orientação para acordar você. Analise. Eu convido você a ser prudente. Use o senso crítico. Quando você for para o culto na sua igreja, comece a ser prudente. Não se deixe levar pelos movimentos, pela emoção. Comece a analisar. Faça uma coisa, eu peço a você. Analise o conteúdo de tudo que você está vivendo nesse culto na sua igreja. Analise o conteúdo de tudo que está ali sendo feito. E o mais importante, analise o conteúdo do ensino e da instrução que você está recebendo da palavra de Deus lá. Para ver se você vai aprender alguma coisa de Cristo, do Evangelho de Cristo, do que estão ensinando lá como pregação da palavra. Você vai receber, é muita visão, é muita revelação. Você vai receber muita palavra dizendo, Deus está mandando dizer, Deus está dizendo que é contigo, Deus está dizendo que vai operar nesse negócio. Isso não edifica a vida de ninguém. Isso massageia o ego do homem. O que edifica a vida do povo é o ensino, a instrução, corrigir, instruir, fazer o povo entender o erro, conhecer a verdade. Era o que os apóstolos se preocupavam.
A preocupação de Paulo, de Pedro, dos irmãos que pregavam entre os irmãos da igreja, não era levar profecia, visão, era levar o ensino do evangelho. Era corrigir os irmãos contra as doutrinas erradas. Era ensinar os irmãos a esperança do evangelho, das coisas futuras. Não era levar os irmãos profecia de bênção, de vitória das coisas desse mundo. Os apóstolos estavam preocupados em pregar para a igreja. Era a palavra para a igreja ficar sendo guiada por ela, pela luz, para não apostatar, não desviar, não ser levada por movimentos vãs. Dá uma analisada nas cartas apostólicas. Observa o motivo, o objetivo pelo qual foram escritas as cartas para as igrejas. Foi para corrigir, foi para orientar os irmãos, foi para prevenir os irmãos, foi para despertar os irmãos contra o erro, contra os falsos profetas, contra o engano, contra a heresia, para manter os irmãos firmes na esperança, na fé, na confiança, não de ganhar bênção, vitória, prosperidade de Deus nessa vida aqui, mas das promessas, da vitória, daquilo que já está reservado para nós lá na eternidade. Os apóstolos levavam os irmãos a olhar para as promessas do céu. Não era para as coisas da terra. Ô glória! Caiu aqui até o celular. Voou agora no chão. O celular voou tudo. Porque isso é uma palavra. É a luz de Deus que vai iluminar a tua mente, o teu entendimento, para você sair dessa escuridão, dessa cegueira, desta vida vã, dessas práticas de sacrifício vã, desses caminhos errados, anátema, desse entendimento errado, porque você está sendo iluminado com a verdade que liberta. Essa ministração é para despertar, acordar, iluminar o teu entendimento para a verdade do Evangelho, para a vida verdadeira com Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor, meu irmão. Deus continue abençoando o Senhor aí também, na cidade de Ibuquim, levando essa verdade para os irmãos e para o povo aí, nesta cidade. Meu irmão Edinaldo Nogueira, que está lá no estado de Sergipe, na cidade de Ibuquim, lá em Sergipe, no sítio de Olho de Água. Paz do Senhor, meu irmão.